Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e uma amiga inscrita, ela fez a seguinte pergunta em um dos vídeos que eu postei aqui no canal do YouTube. Ela colocou o seguinte: e as psicografias dos kardexistas e as incorporações mediúnicas seriam o quê? Alma? Espíritos? Esses lugares espirituais como umbral, nosso lar e etc. seriam habitados por quem? Exu, pombagira, caboclos e etc. são o quê? Sim, eu tenho que dizer para vocês que isso aí é o ponto de vista, meu ponto de vista através dos meus estudos. Embora eles coincidam com muitas coisas que tem escritas aí nessas próprias vertentes, né? O kardexismo ele tem vários livros, né? Tanto o Allan Kardec, na verdade, toda a doutrina espírita foi baseada nos livros de Allan Kardec, que discorre sobre isso de um ponto de vista do kardexismo. Assim como a Umbanda, existem muitos autores que também lançaram diversos livros que discorrem sobre esses assuntos. Então, eu tenho que deixar claro que esse ponto de vista que eu vou passar para vocês agora é um ponto de vista hermético, que eu adquiri dentro dos meus estudos. Tá? Talvez eles não coincidam 100% com o que o pessoal aprende por aí, mas de qualquer forma é um novo ponto de vista e eu acho interessante que vocês conheçam esse ponto de vista. Né? Espíritos, como eu disse, o espírito é a essência. Né? Então, essas entidades que se manifestam nessas religiões, eles são espíritos. Né? Porque a alma é um corpo, é o corpo astral. Né? E apesar de alguns corpos astrais eles terem um resquício de memórias, e depois a gente pode conversar sobre isso em outra oportunidade, mas eles não podem ser confundidos com espíritos. Então, nessas manifestações mediúnicas, os médiuns entram em contato com espíritos. Né? E assim, o espírito é a essência. Porém, quando essa essência ela quer interagir com o físico, com o nosso plano físico, eles necessariamente têm que moldar um corpo astral. Ou seja, ele se autorrestringe e se apresenta de uma maneira que a consciência encarnada os reconheça. Mas você não pode confundir a ferramenta com o operário. Eu vou dar uma analogia até um pouco besta, mas eu acredito que isso vai ajudar as pessoas que não conhecem muito a ter uma visão mental sobre o assunto. Vamos imaginar aí um videogame, vamos imaginar um jogo de futebol. Quando você vai lá e de repente vai jogar esse jogo e você escolhe, vamos supor, o time do Neymar, o Paris Saint-Germain, e aí você tá lá e você controla aquele jogador que é o Neymar. E aí você vai lá e faz um gol e tal. Você não é o Neymar. Né? Neymar aqui no plano físico você não é. Mas no jogo, para aqueles jogadores, vamos supor que para aqueles avatares do jogo, foi o Neymar que fez o gol. Então, assim, os espíritos, eles constroem um corpo astral baseado também um pouco na percepção humana. Isso é bem claro na origem da Umbanda. Quando o caboclo das sete encruzilhadas, ele diz, né, que em outras oportunidades ele era um padre. Né, ele era um padre. Então, assim, esses espíritos eles adotam essas formas astrais mais para interagir com o plano físico do que necessariamente eles são daquela maneira. Porque no plano espiritual não existe forma. A forma, o tempo e o espaço
são naturais, são partes fundamentais do plano físico. Porém, o plano espiritual ele não tem forma, ele não tem tempo e não tem espaço. Então, esses espíritos, eles não têm uma forma que possa ser reconhecida pela mente humana. Só que quando eles vão interagir com o humano, eles têm que tomar uma forma que seja reconhecido pelos sentidos humanos, que seja reconhecido pela própria mente humana. Então eles utilizam símbolos, utilizam imagens e tornam formas. A gente tem que entender que o plano astral ele é maleável. Então o espírito, dependendo do poder desse espírito, ele pode adquirir a forma que ele quiser. Então, e quando ele se manifesta nessas manifestações mediúnicas, ele vai utilizar uma forma que seja reconhecido pelos membros daquela egrégora. Porém, isso não significa que aquela forma de manifestação dele é a forma espiritual dele, pois a forma espiritual ela não tem, ela não seria reconhecida pela mente humana. Eu sei que é confuso isso, né, e eu estou tentando simplificar da melhor maneira possível. Né? Então, todos esses trabalhos citados, onde existe a interação com espíritos, né, essa interação ela é limitada pela percepção humana. Então, sempre que um espírito interage com um humano encarnado, que está preso no mundo da matéria, da forma, e portanto está limitado, ele tem que se autolimitar para ele conseguir se relacionar com seres humanos. Né? O acesso a esses reinos espirituais que você citou, ele se dá pelo plano astral. Né? Então, o umbral, o nosso lar, eles são os aspectos compreensíveis dos planos mais sutis. Mas, novamente, nós não podemos confundir a fotografia com o local em si. Nós não podemos confundir o mapa com o território. Então, quando há essas descrições desses planos astrais, essas descrições são feitas de maneira que a mente humana reconheça alguma coisa. Porque tudo que está à nossa volta tem forma. Então, para os espíritos se comunicar com a gente, eles utilizam as referências que nós temos aqui no plano físico. Tá? Mas não significa que esses locais espirituais sejam dessa maneira que é relatada nos livros ou até nos filmes. Tá? Isso é feito dessa maneira para que a gente possa entender alguma coisa. Tá? Mas não é... A realidade não é 100% daquela maneira. Na verdade, não é nada daquela maneira. Geralmente, o que acontece é que cada mente vai enxergar a coisa de uma determinada maneira. Cada membro de uma egrégora, ele já é predisposto a enxergar o mundo espiritual de uma maneira que é comum a todos os membros daquela egrégora. Então, por isso, quando há relatos de pessoas que vão para o inferno e volta e tal, e vê os planos ali, sombrios, cada um descreve de uma maneira diferente. Né? Mas você não pode confundir a descrição do local com o local em si. Eu espero que tenha ficado claro. São assuntos difíceis, né? São assuntos difíceis de colocar em palavras. Mas, então, para resumir, é o seguinte: o plano espiritual ele não tem forma, ele não tem tempo. Tá? E como que a mente humana ia reconhecer alguma coisa sem forma e sem essas noções espaciais que nós temos? É impossível. Então, todo contato espiritual ele é moldado no plano astral de uma maneira que seja reconhecível para nós, né? Mas a realidade vai muito além daquilo. Né? A realidade vai muito além daquilo. Então, esses espíritos que se manifestam nesses trabalhos mediúnicos, eles adotam máscaras, eles adotam imagens, como um avatar de um videogame. Eles estão jogando agora, vão jogar Mortal Kombat, está jogando com o Sub-Zero.
entendeu? O Sub-Zero é o Exu, é o Caboclo e tal, né? Mas se você lê com atenção os próprios livros dessas escolas espirituais, eles dizem isso, né? Os espíritos no contato com os humanos, eles sempre estão falando isso, que eles estão assumindo uma forma para interagir com os seres humanos, né? Mas a essência deles não tem forma. Espero que tenha ficado claro. Se você quiser mais conhecimentos desse nível, você pode se inscrever aí na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. As inscrições ainda estão abertas. As pessoas têm me perguntado se a inscrição está aberta. E sim, está aberto. Tá? É só você clicar aí no link que vai estar na descrição, escolher um pacote lá que se adequa a você e seja bem-vindo. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.